Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado que vai poder nos dizer se ele trabalha enquanto os outros descansam. Olha só, Rafael Reuser. Bah, é muita responsabilidade aí, Ed. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre a necessidade do descanso. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Rafa, como comentado, hoje nós vamos falar sobre a necessidade do descanso. Mas antes, de tudo, precisamos definir, sobre o que a gente está falando. Então, se puder nos ajudar a entender o que significa a palavra descanso. Descanso é o quê? Quando a gente cansa 10 vezes, Descanso. Nossa, essa piada foi ótima, né? Foi. Vamos dizer que foi ótimo, pra não perder o amigo. É que descanso, acho que vai depender um pouco de como cada pessoa interpreta, assim, Mas geralmente a gente associa com essa ideia de parar as atividades, A gente chegou ao final de um ciclo, Seja no final do dia ou no fim da semana, e aí a gente para tudo e a gente descansa, Então, muitas vezes tem essa ideia também de agora eu vou ter um tempo para mim, ou um tempo para minha família, eu vou poder agora não trabalhar, Eu acho que descanso tem muito a ver com não trabalhar também, e poder me dedicar, enfim, ao lazer, a um hobby, dormir, ou coisas desse tipo, Então tem uma variedade de coisas aí que a gente pode associar aí ao descanso. E é interessante o que você está falando, porque quando a gente pega a definição do dicionário, descansar, ela é, que nem tu falou, uma pausa e tal, mas ela tem a ideia de a gente recuperar as energias, Seja uma energia física, seja uma energia mental, Então, e aí, apesar de eu ter feito a piada ali de cansar 10 vezes, se a gente pensar na palavra descansar, Tipo, a gente está cansando e agora a gente vai descansar, vai desfazer o cansaço, Então Sim, a gente vai tirar o cansaço, Isso. Só que se a gente for pensar, por exemplo, um lazer, tu vai jogar futebol, vai jogar um vôlei, tu vai cansar fazendo essa atividade física. Então, em algum momento, tu vai ter que parar para descansar também. Então, não necessariamente sempre um lazer é um descanso. Só que, por isso que eu achei interessante isso que tu trouxe ali, que tem várias formas da gente pensar o descanso, Hoje a gente vai falar num descanso mais nessa pegada de a gente dar uma parada, Não é um simples descanso físico, um descanso mental, mas uma questão assim de a gente parar o que a gente está fazendo, Especificamente até mesmo a questão do trabalho, Pra gente pensar em outras coisas, seria mais por aí. Eu acho que uma coisa que eu não falei antes, em que a gente poderia falar, que muitas vezes descanso também tem a ver com trocar de atividade, Uhum. Então, por exemplo, você deu o exemplo do futebol, Então, para um cara que nem eu que trabalha aqui sentado no escritório, Trabalho com a cabeça principalmente, Trabalho mais mental. Então, jogar um futebol é um descanso, de certa forma, Um descanso pra cabeça, nesse caso, A não ser que tu vai dar cabeceada no gol, A não ser isso, Mas se o cara é um atleta profissional de alguma coisa, então o descanso dele não pode ser jogar mais futebol, O descanso dele tem que ser outra coisa, ele tem que trocar atividade, Uhum. Então eu acho que isso também tem a ver com o descanso, Não ficar na mesma atividade. Que nem tu disse, às vezes o lazer, ele pode gerar algum tipo de cansaço, Mas ele deveria gerar um cansaço diferente do que o cansaço do trabalho, Isso, talvez um cansaço prazeroso.
Pode ser. O trabalho também pode dar um cansaço prazeroso, né? Dependendo do trabalho, né? Claro, do resultado, né? Atingir metas, objetivos. Mas, e também tem... Tu já viajou pro exterior, Rafa? Já. Já, né? Aí, normalmente o pessoal que vai pra fora, né, e tal, tem que falar uma outra língua. O pessoal também fala bastante, né, da fadiga, né? Do cansaço mental que dá. Tá conversando com, sabe, sei lá, que nem eu não sei se tu foi em questão de estudo e tudo mais, aí tu tem que ficar, né, cansando o cérebro lá, nossa, isso aí deve gerar um cansaço enorme, e aí, quando tu volta a falar a tua língua, não, agora eu vou descansar. Não, isso dá um cansaço mesmo, cara. Tu ter que, vamos dizer assim, funcionar numa língua que não é a tua primeira língua, né? Uhum. E até tem um negócio que eu vi uma vez, que até tipo, aqueles tradutores oficiais da ONU, né? Uhum. Que faz aquela tradução simultânea, eles podem trabalhar, se não me engano, no máximo 1 hora, e daí eles têm que descansar. Porque é uma coisa que cansa muito o cérebro. E se eles continuarem fazendo... Chega a perder neurônio, cara. É um troço meio absurdo, olha assim, mas é verdade, cansa muito também. E eu já vi isso também o pessoal que é intérprete de Libras. Claro, eles têm uma questão física também, né? Sim. Mas também, querendo ou não, é uma tradução, né? E tu gera um cansaço físico e mental também, né? Sim, com certeza. Bem interessante. Bom, mas então só pra gente deixar definido, a gente vai falar sobre descanso hoje. Então esse descanso a gente vai focar mais nessa parte dessa troca de atividade, né? A gente tem o nosso trabalho, por exemplo, e aí no final de semana, à noite, quando a gente não tá trabalhando, a gente descansa, apesar de podermos fazer outras atividades. Porque a gente vai conectar isso, né, Rafa, com a questão do sábado, né? Então tem o descanso sabático, né? O sábado, o descanso do sábado, essas coisas, né? Que a Bíblia fala sobre isso, né? Inclusive, fala bastante, né? Quer dizer, fala bastante não, mas eu digo assim, é algo importante, né? Essa questão do sábado. E aí eu te pergunto, o que seria esse tal de sábado na Bíblia? Não é só um dia da semana normal? O que ele tem de diferente aí? Então, o sábado, na verdade, a palavra sábado em hebraico, ela não é exatamente descanso, mas ela significa parar. Uhum. Ela tem essa ideia de inatividade. E ela também está associada a tu terminar alguma coisa, né? Então, tipo, eu trabalhei, terminei, agora posso descansar, né? Então a gente vê isso até na história de Gênesis da criação, né? Que Deus trabalha criando e ele chega no 7º dia e ele descansa, né? Claro que Deus não é uma pessoa, né? Que nem nós, assim, né? Que precisa, que vai ficar com sono ou que vai estar ali com cãibra muscular ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas é também esse sentido assim, Deus concluiu, né? Ele concluiu a sua atividade criadora e aí ele agora pode usufruir da criação, de certa forma, né? Ou assim, curtir aquilo que ele fez, o resultado do trabalho dele, né? Que também é um aspecto do descanso que a gente comentou antes, né? Uhum. E sabe que essa questão de usufruir, né? Eu acho que é muito importante porque, que nem tu falou, Deus, ele não cansa. Então, por que ele precisava descansar, né? E a Bíblia fala, e Deus descansou, né? Só isso. Que não é que... E aí, talvez tu pode me ajudar, porque tu provavelmente deve conhecer mais hebraico do que eu. Mas Gênesis capítulo 2 ali, né? O versículos 2 e 3 que fala sobre isso, né? Do 7º dia da criação. Ele diz que Deus abençoou esse dia, santificou esse dia, porque nele descansou. Não que porque então Deus descansou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então dá muito essa ideia que nem tu falou, de agora eu vou ver, né? Agora eu vou contemplar, agora eu vou usufruir, agora eu vou olhar para minha criação e vou admirá-la, né? Tipo, talvez as palavras que eu estou usando não seriam bem as corretas, mas eu digo assim, não é simplesmente, agora eu estou muito cansado, 6 dias eu trabalhei, agora eu vou deitar na rede aqui porque eu estou muito cansado. Eu acho que esse descansar na obra da criação, para mim ele me parece ter muito mais a ver de, vamos dizer assim, que nem tu falou, usufruir. E aí, como Deus ele tá nos dando um exemplo, isso vai até mesmo nos ajudar a compreender e a entender o que Deus está nos dizendo quando ele vai dizer que nós temos que também ter o nosso sábado, considerando a adoração a Deus, do que a gente simplesmente pensar, não, é só um dia para descansar, né?
Não sei o que tu pensa, se tu vê se é isso mesmo. Eu vejo muito parecido contigo, Eduardo. Porque a gente olha pra Gênesis 1 ali, né? E a gente vê uma coisa que é bem interessante, que é Deus criando o ser humano, por exemplo, né? Uhum. E a gente vê que Deus cria o ser humano parecido com ele mesmo, né? A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a gente pode falar esse assunto do que significa ser imagem de Deus, a gente pode ficar aqui falando para sempre, né? Sim. É algo muito rico, né? Mas um aspecto disso é que a gente faz aquilo que Deus faz, né? Uhum. Então a gente vê que em Gênesis 1 Deus trabalha criando, né? E a gente vai ver então que a gente também tem o chamado de trabalhar, né? Já aparece ali já em Gênesis 1, né? De exercer o domínio, de multiplicar e encher a terra, né, de subjugar, enfim. Depois Gênesis 2 vai falar de cultivar e cuidar do jardim. Então a gente faz isso porque em Gênesis 1 e 2 Deus está criando, então a gente, de certa forma, também cria, ou trabalha, ou colabora com a criação, né? E nesse sentido, o descanso, ele segue isso, né? Se a gente trabalha como Deus trabalha, então a gente também descansa como Deus descansa. E que nem tu leu ali em Gênesis 2, diz que esse dia foi santificado, né? Ou seja, de certa forma, ele se tornou ele é para ser um dia especial, né? Eu acho que talvez seria uma forma mais fácil de a gente entender do que santificado, né? Mas é um dia especial. Um dia diferente dos outros, um dia separado, Exato. Ele não é um dia para tu continuar a vida como sempre, né? Mas na verdade não, tem algo de especial nesse dia e tem algo de divino nesse dia, né? Porque a santidade também está sempre associada com Deus, né? Então ele não que os outros dias não sejam para Deus, né? Porque a gente sabe que toda a nossa vida é para honra e glória de Deus, né? Mas é um dia que tu tira, assim, para sair do teu corre-corre, parar de cultivar e cuidar do jardim, e um dia para tu dar uma relaxada, mas também para tu se relembrar de quem Deus é, daquilo que Ele nos chamou para fazer, daquilo que Ele fez por nós. Então é esse tempo especial nesse sentido, né? Sim, e quando Deus dá a lei, né, através de Moisés, Ele vai falar exatamente isso que tu falou. Ele vai falar, olha, como eu fiz as coisas, vocês vão fazer igual, né? Da mesma forma. Então, o dia do sábado, vocês devem santificá-lo, ou seja, tratá-lo como especial, separar esse dia, ser diferente dos outros, porque nos 6 dias vocês vão trabalhar. Agora, o 7º dia, ele é um dia especial, ele tem que ser dedicado ao Senhor. E aí ele fala que não é só o homem que não vai trabalhar, mas a terra também vai ter descanso, né? Nesse dia, né? Então, é bem interessante isso também, né? É bem interessante. E tu mencionou a lei, né? E o que é interessante observar que o mandamento do sábado, né? Ele tá nos 10 mandamentos, né? O que é interessante porque... E os 10 mandamentos tem 2 versões, né? Tem a versão de Êxodo, e Deuteronômio. Êxodo 20, e tem a versão de Deuteronômio. E o que é interessante é que a maioria dos 10 mandamentos ali, eles são idênticos, né? Mas o sábado tem uma diferença. Na versão de Êxodo 20... A justificativa para ter esse dia de descanso, ele volta para a criação que a gente já falou. Né? Essa ideia, se Deus trabalhou e descansou, então a gente também trabalha e descansa. Né? Faz parte da ordem criacional. E uma coisa que a gente tem visto, eu tenho observado ultimamente também, eu tenho lido até umas coisas sobre isso, da importância do descanso para a nossa saúde mental, por exemplo. Então, assim, se você, sei lá, e eu tenho observado isso muito em mim. Se eu durmo mal alguns dias, eu já começo a ficar mais irritadiço, eu já começo a ficar mais deprimido, né? Mais desanimado. E por que isso? É porque Deus não nos criou para trabalhar. Entendeu? Para sermos escravos do trabalho, né? Exato. Porque Ele criou, Ele estabeleceu esse ritmo que você trabalha, sim, trabalha bastante, porque tu trabalha 6 dias e descansa. Ou seja, Deus é da escala 6x1, olha aí, hein? A gente pode ter uma outra discussão, né? Mas é interessante, né? Observar isso. Mas essa questão do descanso, cara, né? Então, Deus não nos criou para estar sempre ligado. E eu acho que outra coisa que a gente pode ver nessa hora também é que nós estamos também num mundo em que tu tá sempre conectado, né? Seja no WhatsApp, seja na rede social. Então, uma das coisas que às vezes a gente pode falar mais adiante, né? Mas eu acho que uma das coisas importantes pra gente descansar hoje é se desconectar um pouco, né? Até esses dias eu tava falando com um amigo meu, eu disse, pô, tu não me responde? Eu disse, cara, chegou no sábado, eu joguei o celular num canto e só peguei ele na terça-feira.
eu precisava descansar. Então, e é verdade, né? Tem a ver isso. Uhum. Então eu acho que a gente foi criado também para o descanso, né? E a outra coisa, a versão de Deuteronômio dos 10 mandamentos ali, né? Ela justifica esse descanso baseado na experiência de Israel no Egito, Uhum. né? Onde Israel tinha sido escravizado, onde lá, então, foi imposto a eles trabalho. Então Deus diz assim, gente, vocês sabem o que é trabalhar sem ter direito a descanso. Portanto, vocês não vão fazer isso com os outros. Uhum. Então, por isso ele vai dizer assim, cara, não é só tu que não vai trabalhar, nem teu filho, nem teu servo, nem teu jumento, ninguém vai trabalhar. Então, isso é uma questão que eu acho legal também de olhar, que parte também do meu descanso é eu zelar pelo descanso do meu próximo. Eu zelar pelo descanso dos outros também. Então, é uma ideia interessante aí. Exato, de observar. Uhum. Não, e tu vê como é que o povo de Israel, e eu vou dizer assim, não é só o povo, porque a gente faz isso hoje em dia também, né? Mas como que eles foram literais, né, ao texto, ao ponto deles criarem inúmeras regras em cima do sábado, que não pode fazer nada. Tipo assim, eu escuto, né, não sei se são mitos ou são realidades, né? Ao ponto do pessoal hoje em dia não poder já deixar na sexta-feira, né? O papel higiênico picotado já, separado, porque se tiver que rasgar o papel higiênico é trabalho, né? Isso é verdade, né? Eu acho que deve ter um pessoal mais, como é que eu vou dizer? Mais radical, né? Mas tu vê que não é tão isso, né? assim, né? Tipo, porque não era essa a ideia. Por exemplo, né? Vamos dizer assim, é sábado, né? Então, é o dia especial, dedicado ao Senhor. Poxa, se eu vou te receber na minha casa no sábado, será que eu não posso preparar um almoço pra ti, né? Pra gente ter comunhão e a gente adorar a Deus diante dessa comunhão que a gente tá tendo agora? Porque a gente não vai trabalhar, né? A gente tá tendo o nosso momento de descanso. A gente não tá pensando em trabalho. A gente tá pensando em, sei lá, na conversa. A gente pode estar falando sobre Deus. A gente pode estar adorando a Deus. A gente pode estar cantando músicas enquanto a gente cozinha, sei lá. Indiferente, né? Mas a questão é que levavam muito no literal. Não pode fazer nenhum serviço, né? Tanto é que Jesus, ele tem diversos embates, né? Com fariseus e tudo mais relacionados a isso. Não pode curar no sábado, porque, nossa, isso aí é um trabalho, né? Qualquer coisa que tu fizer, ele fala, né? Até, se eu cair o teu animal lá no meio do buraco, lá no poço, lá, tu não vai ajudar ele, vai deixar ele agonizando, morrendo lá? Então, tem essa questão. Eu digo que hoje em dia a gente também, talvez a gente não caia nos erros das leis, assim como eles caíam, mas a gente cai em outras coisas. A gente também é literal em alguns pontos e a gente acaba, sabe, focando mais em detalhezinhos, né? Na hortelã e no cominho ali, ao invés da gente focar, sabe, no que Deus tá nos mostrando através disso, né? No contexto, que nem tu bem citou, Deuteronômio ali. Cara, tu quer continuar sendo escravo, só que agora escravo de outra coisa? Não, né? Deus te ensinou que tu tem que ter um tempo especial diferente dos outros dias, né? Para de explorar a terra e para de se explorar, né? Através do trabalho, né? Mas achei legal que tu trouxe aí a questão de Jesus, né? Porque ele, que tu disse, ele tem muito embate com os fariseus, né? E eles eram não só literalistas, mas eles eu acho que tiveram uma como é que eu vou dizer? Eles tiveram uma boa intenção que deu errado, né? Porque tu chega um momento assim que até a gente já veio um pouco à tona assim, tá, mas o que é trabalho e o que é descanso, né? Porque às vezes chega difícil, né? Tipo assim, tu vai fazer comida pra visita. Pô, dá um trabalho também por um lado. Não é o meu emprego, mas dá um trabalho. Então os fariseus queriam entender como é que é isso. E aí tem um caso que eu acho muito divertido, né? Engraçado quase. Porque eles diziam assim, cara, se eu carregar um pano no sábado é trabalho. Mas se eu amarrar esse pano na minha cintura ou no meu braço, ele é parte da roupa. Daí eu não tô carregando, não é trabalho. Cara, se tu tá chegando nesse ponto, tu perdeu o bonde, né? Tu perdeu o bonde, porque a questão aí não é como é que eu vou dizer assim, não é a letra da lei, mas exatamente pensar no qual é o propósito.
cara, o propósito de tu carregar esse pano, ele é ajudar alguém, carrega o pano, cara, e seja feliz, né? Tipo, não te estressa. Ah, mas o teu propósito de carregar o pano é porque tu vai fazer um faxinão no teu dia de descanso. Cara, talvez não seja a melhor ideia, né? Mas daí o problema não é o pano, cara. O pano é o menor dos teus problemas, né? E sim aquilo que tu tá tentando fazer ou tentando não fazer, não sei, né? Em vez e tu perde o princípio, né, da coisa, que eu acho que Jesus buscou restaurar, né, quando ele diz assim, cara, o sábado foi criado por causa do homem, né? Então, não o homem por causa do sábado, né? Então, quase que parece que pro fariseu, Deus criou o sábado e disse, buenas, agora vamos ter que achar alguém para cuidar desse tal de sábado, né? Não é o que Deus fez, ele fez muito pelo contrário, ele criou o ser humano e nos deu o sábado como uma forma de cuidar de nós, de nos guardar de nós mesmos, muitas vezes, né? Então, eu acho que é mais uma questão de mentalidade, muitas vezes, né? Do que simplesmente, sei lá, tu ter uma listinha do que pode e não pode fazer nesse dia, né? Tem um ponto também que eu acho que é interessante de comentar, que é a questão da própria lei em si, né? A lei toda daí, no caso, né? Que, de certa forma, para um israelita, para um judeu, né? Se tornar aceitável para Deus, né? Ele precisava estar constantemente trabalhando para isso, né? Através dos sacrifícios, através, né, das questões cerimoniais, né? Tinha toda a questão da lei cerimonial, lei do templo, lei civil, lei moral e assim vai, né? E assim então, era muita coisa, né? Então, digamos assim, ele tinha que estar constantemente, entre aspas, né? Trabalhando. Agora falando do relacionamento com Deus, né? Trabalhando, né? Para se apresentar perante Deus, para, né, ser santo, para ser aceitável, né, para estar em paz com Deus, né, estar conseguindo, né, viver aquilo que Deus pediu para ele viver. E aí, tu chega no sábado, aí agora, né, é o dia do descanso. Só que daí é interessante quando a gente, por exemplo, a gente falando de Jesus, depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre como é a nossa vida, né, mas em Jesus a gente não vive mais esse trabalho, né, esse peso, né. Porque, digamos assim, a gente não tem mais que fazer o sacrifício. Jesus foi lá, fez o sacrifício e depois Jesus, ele descansou, né? Porque não tem mais que ser feito mais nada. E agora nós podemos usufruir, ou seja, descansar nesse sacrifício que Jesus fez, né? Então, isso é interessante, porque eles também tinham essa questão, né? Os judeus, né? Tipo, era constante, era uma vida árdua, né? Vamos dizer assim, pra te poder estar perante Deus da forma como Deus pede, né? Sim. A gente tem que lembrar que nesse sentido, pro judeu, o sábado ele era um símbolo da aliança, né? Então, quando Deus tira o povo do Egito, então ele faz uma aliança com o povo de Israel, e uma das marcas para eles era justamente guardar o sábado, né? Então, tanto é que se você, no contexto do Antigo Testamento, não guardasse o sábado, você era expulso do povo. Não porque assim, quebrou uma regra, é expulso. Não, porque você está quebrando a aliança. Você tá dizendo, de certa forma, com aquilo, você está dizendo não para Deus, né? Nesse sentido, né? E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, essa ideia do descanso, ela é, digamos assim, ampliada para um descanso em Deus. Não apenas num dia, né? Mas para um descanso em Deus, um descanso na obra de Cristo na cruz. A gente pode descansar, aquilo que tu estava falando, né? Todo aquela... Não que a gente não busque mais a Deus, né? Ou não trabalhe pela o nosso crescimento na fé, né? Mas a gente tem um aspecto de que Deus já nos aceitou, né? Deus já nos aceitou em Cristo. A gente pode, nesse sentido, ficar não na vagabundagem, né? Mas a gente pode ter uma paz, né? Uma paz de que estamos de bem com Deus, né? Sim, não só um dia da semana, mas sempre agora, né? Mas sempre, exatamente. Né? Eu acho que essa é a ideia. Então, às vezes o pessoal diz assim, mas tem que guardar o sábado no sábado, e eu entendo, né? Porque parece que se tu pega ali o Antigo Testamento na pé da letra, é isso que diz, né? Mas, enfim, eu entendo que isso, em Cristo, ele acaba tendo um novo sentido, né? Um sentido mais
talvez um sentido mais espiritual, não sei se eu gosto dessa palavra assim, né? Mas tá me faltando uma palavra melhor aí. Sim. Quando vem Jesus, tudo muda, né? Tanto que ele teve vários debates aí sobre a questão do sábado, né? Realmente, ele amplia. Eu sempre falei, assim, que pra nós, o sábado, né? Pra nós como cristãos, o sábado é todo dia. Porque todo dia a gente pode estar... A gente não pode, mas a gente deve se dedicar ao Senhor. Mas até estudando, assim, pra pauta aqui, né? Pensando no sábado não como o dia do Senhor, mas pensando no sábado como descanso, é diferente a ideia, né? A gente precisa também ter o nosso descanso, né? A gente precisa ter um momento, né? Então, Rafa, acho que esclarecemos aí o que é descanso, né? Ou melhor, o que a gente tá usando como descanso hoje, né? Principalmente essa questão do sábado, né? Só que a gente já deu uma comentada aí, né? Que hoje nós, com Cristo, o sábado, ele ainda, né, existe, mas Jesus ampliou essa ideia do sábado, né? Não é agora, por exemplo, quando o sol se põe na sexta-feira até o sol se pôr no sábado, nós não podemos fazer mais nada, porque senão nós vamos estar contra a aliança e nós vamos ser expulsos do povo de Deus. Não é essa a ideia mais, né? Não é mais. Porque Jesus, ele vem e reinterpreta o sábado, não. Ele nem traz um novo significado, ele traz o significado correto, assim como ele faz o Sermão do Monte sobre toda a lei, né? Perfeito. Então, claro. Como que a gente aplica o sábado nas nossas vidas hoje? Qual que é a ideia desse descanso do sábado? Como é que funciona isso pro cristão, né? A gente até comentou aí que o sábado é todo dia, mas como assim? Vou descansar todo dia? Não vou mais trabalhar? Qual que é a ideia aí? Então, eu acho legal a gente pensar também um pouco de ver rapidamente como ao longo da história outros cristãos fizeram isso, né? E aí a gente pode ver que tem um pessoal que é sabatista, né? No sentido de que precisa observar o dia de descanso no sábado mesmo, né? Eu acho que os mais conhecidos são os adventistas, mas tem outras denominações cristãs que tem essa pegada, né? E geralmente tem uma leitura aí mais literal que a gente já falou, né? E eu acho que esse pessoal se atrapalha um pouco justamente porque acaba talvez não entendendo, né, aquilo que o Novo Testamento traz, né, aquilo que Jesus fez em termos de restaurar o sentido, né, do verdadeiro descanso. Aí tem o pessoal que entende que esse dia foi transferido para o domingo, né? Sim, então, porque é o dia da igreja, né? É o dia do culto. É o dia da igreja, exato. E daí eu lembro na infância, principalmente, assim, não se joga bola no domingo, porque é dia de descanso e não sei o quê. E se argumenta isso porque o pessoal, ali no livro de Atos, a gente vai ler que a igreja se encontrava no primeiro dia da semana, né? E o pessoal fazia isso para lembrar da ressurreição, né? Que foi no domingo, né? Que foi no primeiro dia. Mas a gente não tem um mandamento de guardar o domingo, né? A gente tem ali uma descrição do que o pessoal fazia, né? Então eu também não vejo assim que o dia de descanso tem que ser no domingo, né? E aí então tem o pessoal que leva para um lado mais radical, para o outro lado, que diz assim, não, qualquer dia é sábado ou todo dia é sábado, né? Porque tudo isso se cumpre em Cristo, e eu concordo com isso, né? Mas eu também entendo que, eu creio que o dia específico, né, de descansar no sábado, o dia de sábado nesse sentido, o sétimo dia da semana, no meu entender, isso não existe mais para nós como cristãos. Mas eu creio que o princípio do descanso, ele ainda é válido, né? Ele ainda é válido porque Deus nos criou para o descanso e Deus, ele quer que a gente não... voltando ali ao texto de Deuteronômio que a gente já falou, né? Ele não quer que o trabalho nos consuma, né? Ou seja, a nossa identidade não pode estar no trabalho, né? Então, por mais que a gente precisa trabalhar, a gente precisa também parar de trabalhar às vezes, né? E relembrar de fato quem somos, quem é Deus, por que eu tô aqui, né? E assim por diante, né? Então, eu vejo assim, a gente aplica o princípio do sábado não como um legalismo, né? Ou uma forma de, sei lá, puxar o saco de Deus, ou por medo que Deus vai me rejeitar, ou alguma coisa assim, mas como um princípio que Deus instituiu de que eu não preciso estar sempre fazendo algo produtivo, né? Porque no fim das contas, quem que está no controle das coisas, né? É Deus que está no controle. E não tem coisa que talvez mais afirme
de que eu tô confiando em Deus para cuidar de mim do que eu não fazer nada, né? Então, quando eu vou dormir, eu tô dizendo assim, Deus, tá contigo, agora eu vou dormir. Então, eu acho que esse princípio de descanso e de demonstrar confiança, ele ainda vale, né? Como uma disciplina espiritual, assim, né? Assim como a gente pode falar da disciplina da oração, da disciplina do jejum, da disciplina do silêncio, né? Eu acho que também o descanso é uma certa disciplina, porque, cara, se tu não for intencional no descanso, tu vai descansar só quando teu corpo começar a bater pino, né? Aí, quando estiver passando mal, daí tu descansa. Mas daí é tarde demais, né, cara? Quando tu tiver com burnout, né? Não, acho que o burnout não faz parte do plano de Deus pra ninguém, né? Exato. Só quem não tem... Só quem não pode descansar mesmo são pais e crianças pequenas, né? Porque final de semana tu não descansa. Tu tá pensando em ti aí, né, agora. Por isso. Mas isso também é uma fase, né? Sim, não, Né? Não Passa, poderia né? perder a oportunidade da piada. Claro, com certeza. Mas é importante isso que tu comentou também, que eu tinha esquecido também desse detalhe, né? Essa disciplina espiritual, né? Da questão da confiança, da fé, né? De que Deus vai sustentar, né? Que a gente não precisa trabalhar 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Deus vai te cuidar se tu parar um pouquinho, né? Exato. E que nem tu falou, essa questão do princípio do sábado, do descanso, né? Ela é muito importante, inclusive para nós nos separarmos daquilo que a nossa sociedade prega hoje em dia. Porque tu vê, o que normalmente a gente... Eu já falei isso muito, né? Isso é quase, às vezes, é uma resposta automática, né? Como é que estão as coisas, né? O que a gente fala? Tamo na correria, né? Na correria, Só que, beleza, normalmente, às vezes a gente pode até mas tem gente que glamoriza a correria, né? Tipo, se eu não estiver na correria, não está tudo bem, né? Sim. E aí a gente acaba entrando nesse fluxo de que eu preciso estar fazendo algo, eu preciso estar na correria, eu preciso estar em constante ocupação, em constante produtividade, porque é o que precisa. Eu preciso estar sempre trabalhando, né? O clássico ali que eu comentei ali na abertura ali, né? A gente precisa trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Enquanto os outros descansam, a gente tem que estar produzindo. Porque daí a gente sai na frente. E isso chega a ser, em alguns pontos, até mesmo doentio, né? Antes de chegar no burnout, né? Chega a ser doentio numa questão espiritual, porque é idolatria, né? Vira idolatria do trabalho, idolatria do ego, sei lá, né? Digamos assim, de tu querer mostrar que tu está fazendo algo, né? Então, o descanso, ele vai nos confrontar nisso também, né? Na nossa carne. Porque a gente tem que aprender a parar, né? Parar um pouco. Sim. E eu sou muito assim, né? Porque eu preciso aprender a parar. Porque eu já trabalho escala 5x2, né? Eu não sou da 6x1. Só que final de semana o cara tem o quê? O cara sempre tem alguma coisa, né? Compromisso com a igreja, né? Claro. Já tem compromisso durante a semana com a igreja, à noite, e aí final de semana sempre tem alguma coisa. Domingo tem celebração, aí no sábado tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa ali. Claro, não é 100% das vezes, mas às vezes a gente tem que... Peraí, calma lá. Vamos dar uma parada, né? Vamos descansar um pouco, dar uma, né? Porque por mais que a igreja ali, a gente tá servindo, não seja trabalho, mas às vezes a gente não consegue parar pra pensar, né? Parar pra refletir, a gente não consegue parar pra contemplar, né? A gente não consegue parar pra contemplar a glória de Deus. E assim, por experiência própria, né? Eu até compartilho com todos os nossos ouvintes. Às vezes, quando a gente tá tão assim, atarefado, seja com trabalho, coisas da igreja, coisas da família, a gente não para pra refletir. Quando começa a dar coisas erradas, a gente só fica olhando para as coisas erradas porque a gente não tem tempo de observar e refletir e pensar naquilo tudo que tá sendo bom, né? Sim. E a gente não consegue perceber porque a gente não parou para refletir. A gente tá só focado no problema, só focado em buscar solução, só focado nisso e a gente não parou para pensar, peraí, deixa eu olhar ao meu redor, deixa eu ver em que situação estamos, né? Então às vezes a gente precisa parar para respirar, né? Sim. E eu acho que nesse sentido, que talvez seja uma coisa bem da nossa cultura aqui da Serra Gaúcha, né? Que eu acho que aí Bento não deve ser muito diferente de Caxias, né? Não, é igual. É importante trabalhar 24 horas 7. Trabalhar,
E eu acho que nesse sentido, cara, o sábado ele talvez confronte uma certa idolatria, né? Do nosso trabalho, né? Uhum. E dessa questão assim, cara, eu só tenho valor se eu produzir. Não, tá errado. Tu tem valor porque Deus te criou e Deus te ama e Jesus morreu por ti. É dali que vem o teu valor como cristão. Uhum. Não é porque tu trabalha 60, 70 horas por semana, né? E isso às vezes é complicado, porque até um dia desses eu preguei lá aqui na nossa aliança aqui, né? De, cara, Caxias é legal, tem uma coisa muito legal de Caxias, que é uma cidade que trabalha, porque trabalhar é uma virtude bíblica. Uhum. Trabalhar é uma virtude bíblica, mas não é a única virtude bíblica, né? Uhum. E a vida não é só trabalho, né? Então eu acho que o descanso nesse sentido, ele talvez desmascare um pouco onde está a nossa identidade, né? Talvez uma compulsão, né, que a gente tem, e no fim a gente, sei lá, entra numa loucura aí, né, de só correria, e tu nem lembra mais quem tu é depois, né, no fim das contas. Se Deus disse pra gente trabalhar 6 dias e descansar no 7º, né, acaba quase o princípio desse mandamento, vamos dizer assim, né, ele acaba se aplicando também, né, a questão do descanso, né. Só que daí a pessoa pode pensar assim, não, mas então deixa eu acertar 6 vezes e errar uma, né? Deixa eu trabalhar 7. 6 dias eu sou fiel a Deus, porque eu trabalho. No 7º eu sou um pecador, porque eu continuo trabalhando. O pior é o contrário, né? O cara que não trabalha, 6 dias ele tá pecando e um dia Não, tô brincando. Um dia ele tá certo, o resto ele tá errado, né? Mas veja bem, né, Rafa, que nem eu comentei ali, se a gente ignora, né, que nem tu até comentou, né, que acaba sendo até uma idolatria, né? Sim. Mas além de ser uma idolatria o trabalho, quando a gente ignora o nosso descanso, pode nos trazer esse enfraquecimento espiritual que eu comentei, né? Que a gente não consegue mais perceber a graça de Deus, né? Como que ele tem agido, a gente fica só olhando os problemas e tal, e às vezes a gente até esquece de Deus, né? Sim. A gente não tem tempo pra contemplar e nem tempo pra lembrar que o nosso valor vem de Deus, né? E não do trabalho, das coisas que a gente faz. Sim. Mas o que mais de perigoso pode acontecer nas nossas vidas se a gente ignora esse descanso? Tem várias coisas, assim, né? E pra abrir talvez um pouco mais o leque, assim, algumas coisas que eu tenho lido, né? Da relação do nosso estilo de vida com a nossa saúde mental, né? Então, assim, se nós voltarmos para aquela ideia de que Deus nos criou para funcionar de uma certa forma, isso inclui o descanso, né? A gente pode pensar assim, cara, Deus não me criou para dormir 5 horas por noite, Deus não me criou para me entupir de açúcar e porcaria, né? Deus não me criou para ser sedentário. E aí muitas vezes a gente leva um estilo de vida totalmente, vamos dizer assim, desalinhado com o que a gente sabe que Deus nos criou para funcionar, porque a gente sabe, nesse sentido, a medicina moderna não tá na Bíblia, né? Não tem exame de colesterol na Bíblia, nem de glicose, nem nada do tipo. Mas a gente sabe que a forma como a gente vive também é algo que Deus instituiu, né? E a medicina revela isso, né? A neurociência revela isso. Então, quando a gente ignora essas coisas que a gente sabe que fazem bem para nossa vida, para nossa saúde, a gente vai pagar a conta em algum momento. E eu creio que a questão do cansaço ou do descanso é uma delas, né? Tem um livro famoso aí, mais ou menos famoso, eu esqueci o nome dele, é um autor coreano, que ele escreveu A Sociedade do Cansaço, né? Ah, sim. E ele fala, eu não li o livro, né? Eu peguei eu li uma resenha só, né? Mas ele fala assim, cara, a gente tá sempre produzindo, a gente tá sempre conectado, né? A gente sempre tá com a expectativa lá em cima de que não sei o que vai acontecer, que a gente tá cansado, cara, a gente tá sempre esgotado. Então, a consequência é essa, né? E daí o que eu penso assim, né? A gente tá nesse estado, daí tu vai querer evangelizar o teu vizinho, vai dizer assim, que Jesus veio dar paz, e daí ele olha pra ti assim, cara, mas tu é o cara mais estressado que eu conheço. Aí também tem esse perigo, né? Do cara assim, não, mas tu tá dizendo que Jesus tem vida abundante, mas olha pra ti, cara, tu só corre pra cima e pra baixo. Não vejo tu fazer um churrasco com a família. Ele diz, eu não quero isso aí não, né? Então a gente tem que lembrar desse aspecto também, né? Que ignorar o descanso, ele vai ter consequências. Vai ter consequências pro relacionamento com Deus, que a gente já falou, né? Porque aquilo que tu disse, tu não tá tirando o devido tempo de tu recalibrar o teu coração, relembrar quem tu é, relembrar quem Deus é, tu tá só na correria.
E tu vai cansar o teu corpo, a tua mente, e tu vai não ter tempo para as pessoas, né? E não ter tempo para as pessoas dificulta tu cumprir aquele mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando tu ignora o descanso, tem uma série de consequências que vão vir, né? Talvez não naquela semana que tu teve na correria, mas no longo prazo isso vai te pegar, né? Vai te alcançar de alguma forma, né? E tu sabe que essas consequências, elas vão nos atingir e tudo mais, mas elas também, assim como o pecado, elas começam a respingar nas pessoas ao nosso redor, né? Claro. Porque a nossa família vai sofrer com isso. Exato. Até talvez, assim, as pessoas da nossa igreja, até no trabalho, a gente tá tão nisso que a gente pode começar a produzir menos. Querendo produzir mais, a gente acaba produzindo menos. Olha ali o paradoxo. Sim. Não, até nesse sentido tem umas estatísticas divertidas, que agora eu não vou lembrar exatamente, cara. Mas os caras têm uma pesquisa, assim, que tipo, se o cara trabalha 50 horas... ele faz um pouco mais que o cara que trabalha 40, tá? Uhum. Mas o cara que trabalha 60 horas não faz nada mais que o cara de 50, entendeu? Sim. Porque ele já tá cansado, ele trabalhou mais horas, mas o resultado que ele, de fato, a entrega dele é a mesma. Porque cansado tu produz menos, né? Uhum. Então, tem até um ponto que o descanso chega... aliás, a falta de descanso se torna algo que compromete a tua produtividade, né? Daí é uma coisa meio bizarra de se pensar, né? É a clássica historinha do lenhador, né? O lenhador novo Sim. lá vai cortar lá sem afiar o machado, e o lenhador experiente gasta lá 30 minutos afiando o machado, quando ele vai lá, ele corta muito mais árvores, muito mais rápido que o lenhador novo, que cansou Exato. mais, né? Exato. Então, a gente pode trocar o afiar pelo descanso, né? Tu descansa, e aí tu produz mais porque Sim. tu está descansado do que o cara que tá cansado e já... tipo assim, ele já começa a trabalhar cansado, né? Quem trabalha Sim. demais já começa a trabalhar cansado, porque não descansa, né? E tu trabalhando cansado, né, a tua atenção é mais baixa, a tua velocidade de processamento é mais baixa, né, a tua agilidade física é mais baixa, né? Por que o cara tem acidente de carro quando tá cansado, né? Porque ele já não tem tanto reflexo, enfim. Então, a gente consegue ver que a falta de descanso, na verdade, atrapalha o nosso trabalho, né? E então essa ideia, assim, de que eu tenho que trabalhar mais, ela tem um lado que, na verdade, cara, talvez tu vai gastar mais tempo, mas produzir, talvez não produza mais tanto a mais, né? Sim, claro. E assim, a gente falou bastante ali sobre essa relação já entre descanso e trabalho e tudo mais, mas a gente falou lá no início sobre lazer também, né? Qual que seria a relação do descanso e o lazer, digamos assim? Faz parte do descanso o lazer? Ou o lazer não é descanso? Ou o lazer é só descanso? Como é que se relacionam aí essas duas palavras aí, essas duas questões? Essa é uma boa pergunta, cara. Pode ter lazer no sábado de Deus, no sábado do Senhor? Eu acho que sim, né? Eu penso que sim, dentro de alguns cuidados. Eu vou dizer como eu acho que pode ser e como eu acho que talvez possa ser um pouco de problema, talvez, né? Eu acho que o lazer é importante naquela coisa do descanso como troca de atividade, né? Uhum. Então, né, fazer alguma coisa diferente, eu acho que é legal, né? Eu gosto muito de música, né? Eu toco violão, toco teclado, e fazia muito tempo agora que eu tava tocando só violão na cela, né? Nem mais tirava tempo pra isso, né? E essas últimas semanas aí eu tô conseguindo tirar quase todo dia uns 15, 20 minutos pra tocar um pouco de violão, um pouco de teclado no fim do dia. E eu percebo como me faz bem, né? Dar essa parada, fazer uma coisa assim que eu tô tocando sem ter nenhuma pretensão, tô tocando pra mim mesmo, só pra eu curtir, né? E assim tem gente que, sei lá, vai pescar, faz jardinagem. Eu tenho um amigo meu que gosta de ficar fazendo manutenção das motos dele. Sei lá, eu acho que tem uma parte legal, assim, de você fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que é uma coisa legal, nesse sentido. Ou até mesmo fazer um jogo, né? Aqui como família, a gente gosta de jogos, né? Então é uma coisa legal que tu vai jogar, tu vai rir, tu vai estar junto com as pessoas, né? Dar uma descontraída, uma mudança de atividade. Eu acho que é bacana. E eu acho que o lazer pode ser um problema, porque às vezes tem pessoas que são consumidas pelo lazer também, né? Uhum. Então o cara vai me dizer assim, não, Rafa, mas eu descanso.
no sábado eu olho 10 episódios da minha série favorita. Daí eu vou dizer assim, cara, eu acho que isso não é sábado, entendeu? Claro. Porque tu te encheu de uma coisa, tu mudou de atividade, mas tu não teve tempo pra Deus, tu não teve tempo pras pessoas, sabe? Tu ficou ali só vegetando, cara. Eu acho que o sábado não é um descanso nesse sentido, né? Ou talvez um outro exemplo assim, eu pratico um esporte, então, sei lá, todo sábado eu tenho torneio, eu tenho não sei o quê, né? Todo domingo consigo ir pra igreja uma vez por semana, por mês só, porque eu tô sempre, sabe? Eu entrei numa competitividade no meu hobby, sei lá, não sei, tô inventando uma maluquice aqui, né? Cara, de novo, o lazer tá te consumindo. Isso não é mais lazer, é quase um segundo emprego, né? Sim. Então eu acho que o lazer tu tem que tomar esse cuidado, né? Porque o lazer, ele é legítimo, ele faz parte do descanso, mas a gente não pode dizer que descansar é igual a lazer ou que o lazer é a única forma de descansar. Eu acho que descanso também tem a ver com dormir, tem a ver com ter tempo para as pessoas, tem a ver com dar uma caminhada no mato, né? Tem a ver com, talvez, ficar sentado no sofá e não fazer nada, só ficar pensando na vida. Quer dizer, às vezes a gente tá tão atucanado que a gente não consegue parar e ficar quieto, né? Daí a gente tem que se encher de lazer. Então eu acho que isso pode ser um problema também, né? Quando, de repente, em vez de ser viciado no trabalho, tu é viciado no lazer. Daí também já é uma coisa que não começa a sair dos parâmetros, né? Sim, sim. Porque esse ponto que tu falou ali é que, às vezes, o lazer, ele é uma ferramenta para nos distrair, para nos anestesiar, não pra gente descansar, mas pra gente esquecer das coisas. É uma fuga, né? Sim. Sim, e aí ele é bem problemático, né? Porque, claro que às vezes a gente precisa pensar em outra coisa, né? Uhum. E tudo bem, acho que isso é legítimo, mas em algum momento também a gente tem que lidar com seja lá o que for que a gente tem que lidar, né? Não adianta a gente ficar tentando, né, varrer a sujeira por debaixo do tapete, digamos assim, né? Precisa lidar com ela, né? Sim. E o lazer não lida, né? O lazer só anestesia, né? Ele não resolve, né? E tu vê que, pensando lá nos princípios, né? O princípio do sábado, né? Pra que serve esse descanso, né? A ideia não é simplesmente... eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo, né? Porque eu vou descansar. Porque senão toda noite que a gente dorme, a gente tá fazendo sábado já, né? Tipo, a gente parou de trabalhar e estamos dormindo. Então estamos descansando. Então é sábado. Mas não é só isso. Mas é uma questão de a gente realmente ter um tempo pra gente olhar pra Deus, né? E ver aonde estamos diante de Deus, né? Sim. Se nós pudermos fazer isso todos os dias, inclusive, eu digo não de a gente fazer isso constantemente, mas eu digo assim, por exemplo, parar todo dia e nós termos algumas horas, né? Se a gente tem tempo pra isso, melhor ainda, né? Claro. Mas agora, se você tem pouco tempo, também pode ser, né? Mas eu digo assim, seria importante, né? Se desse pra gente ter todo dia um tempo pra gente refletir, parar, né? Isso é uma disciplina espiritual já, a gente fala, sei lá, de uma questão de oração, de tudo mais, né? Com faz certeza. parte, né? Devocional diário, faz parte disso. Mas agora a gente tá falando, assim, de um tempo que é separado, né? Porque o sábado, como a gente viu, ele é santificado, né? Então ele é separado, é um dia diferente dos outros, né? Então ele tem essa ideia ali. Não quer dizer que não pode ter lazer? Claro que pode, né? Só que o problema é que nem tu disse, o problema é se é só isso. Aí no fim tu não tirou tempo, né? Tu não teve... Que eu falei ali, eu tava brincando antes da questão dos pais de crianças pequenas, né? Agora a nossa bebê, ela tá indo pra escola e aí minha esposa conseguiu voltar a trabalhar. E acontece que no sábado de manhã, minha esposa tem que trabalhar e no sábado à tarde ela tá ministrando o curso do Ministério Infantil lá na igreja, né? Ou seja, né, os sábados eu tenho que ficar com a pequena, né? Certo. E aí, agora, claro, estamos no inverno aqui, né? Vamos datar aqui o episódio, estamos no inverno. Mas no verão aí, esses dias assim de sábado e de domingo que eu tinha que ficar sozinho com ela, mas pra mim era uma alegria ir no parquinho com ela, sabe? Levar ela, poder... E aí, mostrar as coisas pra ela, porque eu entendo que tipo, minha atenção tá nela.
E aí, quando minha atenção tá nela, pelo menos essa é a minha experiência, né? Talvez não seja de todo mundo, mas quando minha atenção tá nela, eu fico pensando, digamos assim, como que Deus, ele é bondoso conosco, porque tá cuidando dela, tá com saúde, olha, ela tá brincando, ela tá conhecendo coisas novas, ela tá crescendo, tá aprendendo. Aí eu posso mostrar a criação pra ela, olha as nuvens, né? Olha aqui isso, olha aqui o parquinho, olha o cachorro lá, olha o cachorro, né? E aí mostrar os animais, mostrar a natureza e tal. Então, eu vejo que por mais que eu não tô, sei lá, sabe, tipo, sentado numa cadeira na frente da Bíblia, orando a Deus e refletindo e tal, né, isso já é um descanso, porque eu, tipo, tô pensando em Deus, né, tô pensando em, Sim. de certa forma, não tô pensando no trabalho, não tô pensando nas contas, não tô pensando, sabe, nas preocupações do dia a dia, eu tô vivendo aquele momento e vendo a graça de Deus na minha vida e da minha família, né, então me parece que, digamos assim, o sábado, pelo menos, né, ele tá muito mais conectado a isso, né? Do que eu simplesmente não posso fazer nenhum tipo de trabalho, eu não posso cansar, eu não posso suar, e eu tenho que ficar constantemente cantando louvores a Deus nesse dia, né? Eu acho que tá muito mais relacionado a isso, sabe? Pelo menos, né? Pensando aqui agora, né? Na nossa conversa. Não, mas pra mim faz muito sentido, né? Talvez uma palavra, assim, pra ajudar nosso ouvinte a pensar um pouco nisso, né? Que eu acho que tem muito a ver, pra mim, com a prática do sábado como disciplina, é desacelerar. Então, a ideia, a gente não tem como parar, porque a gente precisa comer, né? Tu vai precisar tomar banho, tu vai precisar, sei lá, caminhar até o mercado, tu vai... Enfim, tu não vai ter como não fazer nenhuma atividade, né? Não é possível, né? Mas tu pode desacelerar, né? Então, e se desconectar um pouco, né? Do mundo, assim, das coisas... Justamente para você criar um espaço na tua mente, na tua alma, para você se lembrar de quem Deus é, para você ter tempo para sua família, para você receber alguém na sua casa que faz tempo que você não conversa, né? Para de repente você, sei lá, ler aquele livro que você queria ler e não estava com tempo, para de repente você dar aquela caminhada, ou para você ter um tempo de oração, alguma coisa assim, né? Porque essas coisas demandam tempo, né? Essas coisas que são importantes demandam tempo. Então, pra gente conseguir ter esse tempo, a gente precisa tirar o pé do acelerador, né? A gente precisa se desconectar. E nesse sentido também, quando a gente vai receber pessoas, né? Em casa, assim, para um almoço, coisa assim, a gente talvez poderia tentar não fazer toda aquela produção, né? Porque às vezes a gente quer pegar, vai receber alguém, a gente quer dar um monte de trabalho, né? Banquete, né? E daí no fim tu te estressa, né? Então, pô, por que não combina já com a pessoa de fazer uma coisa mais simples ou de cozinhar juntos, né? Justamente para tu abrir um espaço para ter um pouco mais de comunhão, ter um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de tempo para Deus e assim por diante, né? Então, acho que esse é o convite que eu faço assim pro ouvinte, né? Pensando no sábado como disciplina, né? Não como legalismo. Mas, cara, tira o pé do acelerador um pouco, se desconecta um pouco, abre espaço aí na tua vida para as pessoas, para Deus, enfim, e te garanto que vai ser uma fonte de alegria, vamos dizer assim, para você. E, Rafa, só mais uma questão assim, né? Essa daí já é um pouquinho mais puxão de orelha, daí vai servir para mim também. Mas o que essa, sabe, a forma como a gente descansa, né? Ela revela sobre o nosso relacionamento com Deus. Como é que tu vê isso, assim? Sobre, agora, pensando o nosso relacionamento com Deus e a forma como a gente lida com o nosso descanso, né? Então, eu tive, faz uns 2 anos, eu cheguei no fim do ano, fim de 2024, cara, e eu tava conversando com outro missionário amigo meu, e a gente tava conversando, assim, que a gente tava chegando no fim do ano, assim, que a gente tava, assim, que não se aguentava mais, entendeu? A gente não tava com burnout ou coisa assim, mas a gente tava, assim... né, cansadaço, assim, né? E aí a gente tava conversando e disse, pois é, então, na verdade, a gente fez algo de errado, né? porque Deus não nos chama, o chamado de Deus não é pro estresse. E aí eu percebi, cara, na verdade, assim, ó, fim de semana cheio, e, cara, eu sou missionário, tu vai dizer assim, Rafa, tu tá servindo a Deus. Mas eu tô servindo a Deus, mas eu preciso descansar também, né? Então eu acho que a falta de descanso, né, ou cansaço, para inverter a coisa, ela revela que talvez as nossas prioridades estão invertidas, né? Que talvez a gente está querendo mais fazer coisas para Deus do que estar com Deus, ou de fazer coisas com Deus. Eu acho que é algo bem interessante de a gente pensar.
Acho que revela um pouco disso. E revela também, talvez, um pouco da nossa falta de fé, talvez, né? No sentido assim, cara, eu vou fazer aqui porque... não sei se Deus vai fazer, sabe? Eu vou trabalhar aqui 60 horas porque eu não sei se Deus vai cuidar de mim. A gente não fala isso, obviamente, né? Mas eu acho que é algo que um pouco que a falta de descanso acaba revelando, né? Então, quando a gente tira tempo para descansar, a gente está afirmando assim, cara, Deus está no controle, eu confio que Deus vai cuidar de mim, minha identidade não está no que eu faço, está em Cristo. Então, acho que ele revela bastante, cara. Revela bastante do estado do nosso coração. E o que pode ser um pouco assustador no primeiro momento, né? Uhum. Porque a gente olha assim, cara, eu sou viciado em trabalho, cara. Eu faço só oração relâmpago porque eu penso que eu tenho que produzir. Então, eu acho que revela bastante do nosso coração. E nos convida a fazer os ajustes. Bem, aí cada um tem que parar, talvez, né? Uhum. Dar uma parada para perceber o que precisa ser feito, né? Para poder, de fato, investir no relacionamento com Deus de uma forma boa, né? E tá saudável ali, né? No nosso relacionamento com Ele. Sim, revela os nossos ídolos, né? Muitas vezes sim, Muito bem, Rafa, ótimo papo que tivemos sobre essa questão do descanso, né? E como ele é importante, né, para as nossas vidas, né? Não pensando apenas sobre a questão do sábado, mas qual que é a ideia disso, né? Então eu achei bem enriquecedor, edificante. Legal. E agora eu te peço aí, por favor, suas considerações finais e depois, por favor, nos diga também onde é que o pessoal pode te encontrar. Fique à vontade para compartilhar aí seus projetos. Legal, gente. Então eu já dei uma mencionada antes, né? Mas o meu convite vai para vocês de investirem no descanso, por mais que pareça uma contradição de termos nessa frase, né? Mas tira o pé do acelerador um pouco, se desconecta um pouco aí das redes sociais e cria um espaço aí na sua alma, no seu coração, para Deus e para as pessoas, né? E renove aí o seu vínculo, né? O seu relacionamento com Deus a cada semana aí, né? Claro que diariamente também, mas esse tempo maior que a gente consegue tirar na semana, né? E lembrando que por mais que o nosso trabalho seja importante, seja algo que Deus nos chamou para fazer, né? Até a gente tem um episódio sobre isso, né, Ed? De fé e trabalho. Acho que temos, né? Sim, inclusive, link no post! Olha aí. Mas lembrar, assim, que por mais que o trabalho seja importante, ele não nos define, né? A gente é mais que o nosso emprego, ou que a nossa função, ou que a nossa formação, né? Eu acho que essa é minha dica final aí pra galera. Também queria deixar o convite aí de vocês estarem acompanhando um pouco do nosso trabalho, do Didaquê. Vocês podem acompanhar no Instagram, no didaquê.tb e no nosso site, didaquê.net. E o Didaquê faz parte da Teach Beyond. Nós somos uma missão que trabalha com educação cristã nas suas mais variadas formas. Então, se você tem interesse nessa área de educação e fé cristã, você pode acompanhar a gente, né, no nosso trabalho. E o Didaquê, que faz parte dessa missão, a gente fala de fé e educação, fala de fé e trabalho. A gente lança aí praticamente um texto por semana sobre esses temas no nosso site para encorajar o pessoal e trazer algum ensinamento nessa área. E a gente tem alguns cursos também, alguns eventos que a gente organiza, encontros para professores e aí outras coisas mais. Então siga a gente aí, fique atento aí aos nossos eventos e nossas publicações. Muito bem, então link no post dos links aí que o Rafa deixou, e muito obrigado por participar mais uma vez conosco. E eu também quero finalmente considerar que o mais interessante disso tudo, dessa questão do sábado, do descanso, é que Jesus, ele, além de cumprir, né, toda a lei que a gente fala, né, mas ele veio nos dar um descanso eterno, né? A gente pode confiar, né? Como tu disse, né? A gente pode confiar e descansar em Deus de uma forma espiritual, vamos dizer assim, né? Porque Jesus, ele já fez o que tinha que ser feito.
né? Até a Amém. gente nem citou, mas Hebreus 4, ele fala bastante sobre essa questão de nós entrarmos no descanso de Deus e tudo mais, porque Jesus Sim. já fez a obra completa, mas a gente tem, né, digamos assim, já tá tudo ok. A questão é que a gente precisa daí, então, fazer aquela virada de chave, né? Dar a virada de 180 ali, né? Pra gente reprogramar a nossa mente, que nem fala lá em Romanos 12. Isso. E nós nos voltarmos para Deus, né? Nós deixarmos nos nossos pensamentos carnais e pecaminosos que nos levam a encontrar, como tu disse, né? A nossa identidade no trabalho, ou no nome da nossa família, ou nas nossas posses, nas nossas riquezas, nos bens, e assim vai. Mas a gente ter essa mudada ali e entender que a nossa identidade, o nosso valor está em Cristo, né? Sim. E aí nós podemos, então, contemplar aquilo que ele fez por nós, o que ele criou e tudo mais. E, além de contemplar, né, o que já foi feito, contemplar o que virá, né? Também, né? Tipo, refletir, pensar, manter acesa a esperança de que Jesus está voltando e nós passaremos a eternidade com ele, né? Então, Amém. acho que o descanso, ele pode nos proporcionar muitas coisas boas. E até mesmo nos ajudar a lidar com ansiedades e outras coisas, né? Que Com talvez certeza. estejam nos incomodando, né? Com certeza. Então tá, pra você que nos escutou até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio. Até mais! Valeu, galera. Até mais. Abraço. Pelo amor de Deus!